Não, rapidamente, só aqui reforçar o que o presidente Alckmin trouxe, o ministro Haddad, os líderes aqui do governo na Câmara e do Senado, o senador Jacques Wagner, Zé Guimarães e meu irmão, o presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Nós aqui estamos todos registrando essa sintonia que há hoje entre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o governo federal na busca, depois dessa medida tomada pelo governo, pelo aumento do IOF, de podermos encontrar uma pauta que não apenas resolva o problema pontual e imediato da questão fiscal do Brasil para o ano de 2025, e sim possamos avançar numa discussão mais abrangente, mais estruturante em favor do país. O ministro Haddad, com muita competência, juntamente com toda a sua equipe, apresentou um rol de medidas que podem ali serem escolhidas para que essa discussão possa avançar. Nós temos que lembrar que, a partir daí, depois da apresentação dessas medidas, o Congresso Nacional irá se reunir, o Senado Federal vai se reunir no seu colégio de líderes, a Câmara dos Deputados irá se reunir no seu colégio de líderes, para que, a partir daí, montemos esse plano de ação que poderá se dar através de várias medidas legislativas para que, a partir daí, possamos avançar não só resolvendo o problema de 2025, mas sinalizando para os anos subsequentes que nós temos uma preocupação com a responsabilidade fiscal do país. Eu saio da reunião ainda mais animado, ainda mais estimulado em construir ao lado do presidente Davi, com quem temos tido uma relação de muita irmandade, de muita proximidade, essa agenda conjunta com o Ministério da Fazenda, com o presidente Lula, que acompanhou atenciosamente a discussão que foi feita. E o que mais me animou, presidente Alckmin, já encerrando a minha fala, foi o sentimento que permeou a reunião. Todos preocupados com o país e não apenas com uma ou outra questão pontual. E eu penso que o Brasil sairá maior, sairá mais forte e melhoraremos com certeza o ambiente econômico do país. Muito obrigado. Só explica como é que vai ser a reunião de domingo. Só para explicar para a gente, o senhor está de acordo com a presidente Davi, que deixa eu aqui. O senhor também é um menino desbravador. Parabéns. Bem, primeiro eu queria agradecer o carinho que o presidente Lula recebe a todos nós, junto com o presidente Geraldo Alckmin, a mim, ao meu irmão querido presidente Hugo Mota, ao líder Guimarães, ao líder Jacques Wagner, fazer um registro, presidente Alckmin, da participação em todo esse episódio da ministra Gleisi. Ela tem sido uma pessoa muito importante nessa interlocução entre o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado e o Poder Executivo, e exaltar também a maturidade política e institucional do ministro Haddad. Todos vocês sabem o que nos traz essa última semana a dialogar com o Poder Executivo. Foi uma decisão tomada pelo governo federal, mas especificamente pelo Ministério da Fazenda, relacionada ao IOF. De fato, e vocês estão acompanhando isso de perto, hoje nós temos no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, algumas propostas de deputados e senadores para que o Congresso avalie a possibilidade de um PDL para derrubar o decreto do IOF. O fato concreto é que antes de qualquer disputa ou narrativa política que possa vir a ensejar a constante conflagração entre a sociedade brasileira, o governo federal e o Poder Legislativo, nós estabelecemos um diálogo proposto, e quero fazer um registro, ministro Haddad, pelo presidente Hugo Mota. Eu tenho a clareza do nosso papel institucional, sei que na condição de presidente do Senado e do Congresso Nacional e como chefe de poder, preciso e necessito manter o diálogo mais profundo e produtivo possível com o presidente Hugo Mota, e quero exaltar, Hugo, a tua liderança nesse processo. E você teve também, da parte da presidência do Senado, o apoio para que nós pudéssemos tomar uma iniciativa do ponto de vista legislativo para avançarmos nesse debate e não ficarmos no conflito. A quem interessa a disputa do Poder Legislativo com o Poder Executivo, a disputa do Judiciário com o Legislativo, a disputa do Legislativo com o Judiciário. Não interessa a sociedade brasileira. E juntos buscamos o entendimento com o presidente Lula, com o presidente Alckmin, com o ministro Haddad,
que se mostrou, Haddad, completamente aberto a dialogarmos qualquer hipótese. E dialogarmos qualquer hipótese não é de maneira unilateral o parlamento tomar uma decisão a partir de uma decisão do Poder Executivo. O Poder Executivo tem os números das contas públicas. O Poder Executivo tem um arcabouço que foi votado no Congresso e que precisa seguir as regras legislativas. E as decisões tomadas na Fazenda, muitas das vezes, não podem ser compartilhadas antecipadamente, porque um servidor público também comete crime. Então há a possibilidade de dialogarmos a partir da decisão de quais alternativas nós vamos construir juntos. Porque afastados nós não conseguiremos construir as alternativas que os brasileiros, em especial o setor produtivo do Brasil, precisa. E esse episódio foi muito didático. A forma sensível que o presidente da República nos acolheu, as suas manifestações lideradas pelo ministro Haddad, foi a todo instante no sentido de buscarmos um entendimento, até para revermos o decreto. Mas nós não poderemos rever um decreto se nós antes não discutirmos uma agenda estruturante de país. Não dá para tratar isoladamente o problema que nós estamos vivendo nas contas públicas do Brasil. São agendas sensíveis, que precisam ser debatidas, que precisam ser enfrentadas. E acho que todos nós estamos preparados com maturidade política de enfrentar agendas sensíveis quando essas agendas sensíveis forem a favor da estabilidade econômica do Brasil, para garantirmos o crescimento econômico, para garantirmos a geração de emprego, a diminuição das desigualdades sociais e as injustiças. Portanto, está sobre a mesa, e foi muito bem relatado pelo ministro Haddad e pelo presidente Alckmin, a possibilidade de avaliarmos do ponto de vista do Congresso, Câmara e Senado, com os líderes partidários, porque o presidente Hugo Mota representa 512 deputados federais e deputadas, eu represento 80 senadoras e senadores, e a gente precisa informar as lideranças partidárias do Congresso, sejam de partidos da base ou de partidos da oposição, o que é que está sobre a mesa. E eu tenho certeza absoluta, pelo que eu conheço os parlamentares e o presidente Hugo também, é que está sobre a mesa uma agenda estruturante de país. Não para um ano do ponto de vista do orçamento, do bloqueia mais ou bloqueia menos, ou contingencia mais ou contingencia menos. Não foi isso. E eu quero externar publicamente que eu tenho convicção absoluta que esse é o único caminho para nós prosperarmos no Brasil. É diálogo. Não há nada que não se resolva em uma mesa, conversando e apresentando até as insatisfações. As insatisfações, elas são necessárias que sejam apresentadas para que todos os atores envolvidos no processo, e aqui eu estou falando Poder Legislativo e Poder Executivo, possam compreender qual é o ponto de partida, aonde queremos chegar. Então, diante disso, eu queria dizer a vocês que eu estou entusiasmado, vou socializar esse conjunto de sugestões, digamos assim, que o Poder Executivo está fazendo, e diga-se de passagem, que o Poder Legislativo também fez. O presidente Hugo Mota fez diversas sugestões, eu fiz diversas sugestões, que somam-se a diversas sugestões feitas pela Fazenda e pelo Poder Executivo, para nós buscarmos uma conciliação institucional na relação política, mas ao mesmo tempo virarmos essa agenda. Se vamos rever o decreto, se não vamos rever o decreto. Se vamos votar uma agenda estruturante com alguns itens específicos. Nós temos que saber aonde queremos chegar. E uma coisa eu tenho certeza absoluta. A gente só consegue chegar a um bom termo, aonde quisermos chegar, se nós fizermos isso que nós estamos exercitando ao longo dos últimos dias. Conversando com as lideranças que podem fazer a mudança do Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Vamos lá. Obrigado. Muito bem, estamos de volta. Como vocês perceberam, um evento histórico em que nada mudou. O IOF continua aumentado do mesmo jeito, não reduziram o patamar do IOF e agora, depois de discutir as medidas estruturantes que devem levar muito tempo, quem sabe eles revejam o aumento do IOF. Ou seja, nada.